Amadas irmãs, amados irmãos, queremos acolher nesse momento da liturgia eucarística a palavra que nos foi proclamada, nos foi anunciada. E talvez este momento poderíamos iniciar todos nós de coração, dizendo aquele belo refrão do Salmo: como eu amo, Senhor, a vossa lei, a vossa palavra. Não é verdade? Como nós amamos a lei de Deus, como amamos a sua palavra. Esta palavra que nos alimenta, nos orienta, nos sustenta. A palavra de Deus que acabamos de ouvir. Esta Eucaristia e essa celebração do povo de Deus é uma declaração de amor a Deus, de amor a Cristo, de amor ao seu Espírito, de amor à Igreja, porque a lei de Deus, aqui recordada no Salmo, os 10 mandamentos, a palavra de Deus que é o próprio Jesus, agora a palavra encarnada. Como nós amamos a lei de Deus, a sua palavra, o seu projeto de amor sobre nós, como recordamos na segunda leitura. E o que diz essa palavra hoje que nós tanto amamos? Em primeiro lugar, à luz da primeira leitura, do primeiro livro dos Reis, aquela oração que agradou a Deus, de Salomão, aquele adolescente jovem que foi instituído como rei, e Deus em sonho lhe pergunta: o que pedes? O que pedimos nós em oração? O que a igreja pede? O que nós aqui viemos todos os domingos e nos dias que podemos elevar nosso louvor a Deus, mas também nossa prece e nosso pedido. Qual é esta palavra e essa oração tão bela que Salomão deixou e que nós ainda hoje recordamos, porque amamos a palavra de Deus? Salomão não pede riquezas, nem poder, nem de derrotar os inimigos. Salomão pede um coração compreensivo, coração sábio, um coração inteligente. E o discernimento, a capacidade de distinguir o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que não é bom. A consciência da verdade e do bem, a consciência mais profunda da nossa liberdade, da nossa dignidade. Como eu amo, Senhor, a vossa palavra. Poderia haver uma palavra mais bela do que essa? O que nós pedimos como pessoas, o que nós pedimos como família, o que nós pedimos para nossos filhos, nossos netos, senão que sejam homens e mulheres bons, dignos, justos, que saibam escolher o bem, não escolher o mal, que saibam escolher a vida, não a morte, que saibamos escolher a bênção, não a maldição. Esse é um pedido de todos os dias, é um sonho. Quantas dores, quantos sofrimentos, quando não escolhemos, não discernimos bem e vamos por caminhos que não são os caminhos de Deus. Vamos pedir hoje essa graça para que nós, nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos netos, nossos que estão conosco, saibam sempre discernir entre o bem e o mal, ter consciência da própria responsabilidade. Como eu amo, Senhor, a vossa palavra, uma palavra que dá força, dá coragem, que nos mostra o que temos que fazer. Essa palavra diz o que nós devemos fazer. Como é bela essa palavra que ouvimos no Evangelho. Jesus, no Evangelho de São Mateus, conclui as parábolas do reino dos céus. Isso é a escolha mais bela, mais profunda da pessoa de Jesus e do seu Evangelho. Jesus, no Evangelho, nos coloca diante daquela decisão tão importante. O que é mais importante? O que é essencial para a nossa vida? Se Salomão pede sabedoria, inteligência, compreensão de coração, nós em Cristo
pedimos que possamos encontrar esse tesouro que é Ele mesmo. Jesus é o tesouro da nossa vida. Ele é essa pedra preciosa. Nessa pesca milagrosa, nós somos esses peixes bons e gostaríamos de ser, que alcançaremos depois a salvação, a vida eterna. Deixar tudo, não porque as outras coisas são ruins, mas porque se não estivermos Cristo no centro da nossa vida, o que seria de nós? O que seria de nós sem esse dom precioso da nossa fé, do amor, da paz, da esperança? Eis a missão tão bela nossa de cristãos católicos, mas da igreja, de levar ao encontro de Jesus essa pérola, esse valor que está acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Cristo sobre todas as coisas, amar o seu Espírito acima de todas as coisas, e amar os irmãos e irmãs como a nós mesmos, o nosso próximo. É a lei maior. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, como eu amo, Senhor, a vossa palavra. Em segundo lugar, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir essa graça para que jamais desviemos desse caminho do amor de Deus. Essa graça que recebemos no santo batismo, que acompanha durante toda a nossa vida. Aqui estamos, nós já escolhemos, nós já fomos amados, fomos escolhidos, para que jamais nos desviemos desse tesouro tão precioso, do amor de Deus, da fé, do seu seguimento. Este tesouro, esta pérola, somos seus discípulos e discípulas, como diz o final do Evangelho de hoje. E em terceiro e último lugar, dessa palavra que amamos, dessa lei que acolhemos, como é bonito ouvir a carta, a segunda leitura de hoje da carta aos Romanos. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é uma das verdades mais belas da nossa vida. O que contribui realmente para que vivamos plenamente, senão o amor de Deus, essa sabedoria divina que nos dá um coração aberto, uma consciência sobre a verdade, o bem, a justiça, o amor. O que contribui para a nossa salvação, se não encontrar-se com Jesus Cristo, seu Evangelho, na vida da igreja, da comunidade, para o bem do mundo, para o bem da sociedade? Tudo contribui, a palavra de Deus, para a salvação. E essa verdade porque Deus nos amou desde sempre, fomos predestinados, fomos chamados, fomos escolhidos, fomos salvos, justificados. Justificados significa que Deus derramou o seu sangue para nos salvar. E fomos também e seremos glorificados. Esse é o grande projeto, o sonho do amor de Deus sobre nós. Vamos pedir esta graça para que tudo que nós vivermos, fazermos, realizarmos, à luz da fé e do amor, possa contribuir para a nossa salvação, para o encontro pleno com a pessoa de Jesus. E uma última palavrinha, que é a palavra do Santo Padre, o Papa Leão, neste dia 26, quando recordamos os avós de Jesus, São Joaquim e Santa Ana. E na mensagem para esse dia, guardar apenas aquela expressão que o Papa coloca como título, recordando então dos avós e dos idosos, diante dessa sociedade hoje que descarta, que não valoriza, que não reconhece, que muitas vezes abandona. Vamos pedir hoje a graça para que nossos avós, as pessoas idosas, possam ser amadas, reconhecidas, possam ser sempre valorizadas. E o Papa usa uma expressão do profeta Isaías tão bonita, falando de Deus, e Deus que profetiza: eu nunca te esquecerei. Olha que bonito, não é? Mesmo que alguém se esquecesse de nós, Deus jamais se esqueceria. Deus jamais se esqueceria. Então a vocês e a nós, queridos avós, queridas pessoas idosas,
Pensem que há sempre alguém do vosso lado. Que bom, alguém da família, um familiar. Agradeçamos a Deus por essas pessoas generosas que cuidam dos avós, das pessoas doentes, dos idosos. Que bênção, que graça poder chegar nos últimos anos da vida e ter alguém por perto que nos ama. Pode ser o esposo, a esposa, um filho, um neto, um familiar. Mas vamos lembrar daqueles que às vezes não têm, que estão sozinhos e que sofrem. Mas lembremos-nos todos, apesar de tudo, o amor de Deus não falta. Eu nunca, jamais te esquecerei. Essa é a palavra de Deus que eu amo tanto. Eu amo, ó Senhor, a vossa palavra. Eu amo, Senhor, a vossa lei. Para que na sociedade, também nas políticas públicas, no âmbito do Estado, os idosos, e cada vez aumentam mais em número, né, pelos dados sociológicos, e seremos a maioria daqui a pouco, para que sejamos todos bem cuidados, bem amados, tenhamos todos os nossos direitos reconhecidos e possamos dar aquele exemplo e testemunho de sabedoria que tanto a sociedade precisa hoje. A experiência da vida, a experiência da fé, e aqui vale para a igreja também. Na igreja hoje, quantos irmãos, avós, idosos trabalham, servem, cuidam com amor. Que graça, que amor. Vamos rezar hoje por eles. Eu daqui também já sou idoso, não é? Então quero lembrar também, né? Quero lembrar da minha mãe que nesse momento vê a missa, 88 anos lá em Santa Catarina. Lembrar dos familiares, parentes, lembrar dos amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.